Eu quero hoje falar com você a respeito do potencial de vitória que Deus nos concede. A Bíblia Sagrada, ela chega a dizer pela boca de Paulo, ou pelo menos pelo que ele deixou escrito na primeira carta de Coríntios, capítulo 15, versículo 57, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, em Jesus, nós temos um grande potencial de vitória. E você sabe, diariamente nós temos nossas lutas. E isso mostra que somos um povo de batalha. Não devemos fugir da batalha. E se somos um povo de batalha, nós temos que lutar até vencer. É nesse momento que você tem que acreditar nesse potencial. Graças a Deus que em Cristo nos dá a vitória. Graças a Deus que é por nós. Graças a Deus que nos livra. Graças a Deus que nos sustenta. Então, apesar das lutas serem nossas, devemos acreditar numa coisa: Deus está sempre ao nosso lado. Aliás, Ele é um grande general. As continências, nós batemos para Deus. Deus é um grande general. E Ele sabe a melhor estratégia de fazer você vencer as tuas lutas, as tuas batalhas. Deus é estrategista. Em meio às lutas ou em meio às batalhas, nós temos que estar atentos a esta voz de comando, a esta voz que indica o caminho certo. Em meio às batalhas da vida, nós temos que ouvir a voz certa. E Deus nos chamou não para perder, e sim para vencer. Que o teu coração tenha a capacidade de acreditar nisto, que você faz parte de um time de homens e mulheres mais do que vencedores. E é nessa questão de ouvir a estratégia certa e nessa questão de estar atento à voz de comando, você tem que fazer uma coisa. Você tem que aquietar o seu coração, procurar entender, talvez não aquela voz que venha dos céus, mas procurar entender a vontade do Senhor. Efésios 5,17, Paulo disse assim nesse capítulo e versículo, Efésios 5,17: Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Eu acredito nisto. Compreendendo a vontade do Senhor, que nós conseguiremos lutar e vencer. Nós não vamos sair esbaforidos, sabe, nos descabelando, gritando simplesmente. Nós vamos com um foco, nós vamos com um objetivo. E é interessante perceber que para cada nova batalha, Deus nos dá estratégias novas, não é? Nem sempre do jeito que fulano agiu numa determinada circunstância, você deverá agir. Talvez para você Deus tenha uma estratégia diferente. A questão crucial é que você não pode se deixar vencer. O apóstolo Paulo diz aos romanos: não te deixes vencer do mal. Vence o mal com as armas do bem. E daí eu vou lhe deixar alguns exemplos de como é que Deus dá estratégias. Um grande exemplo, que aliás é um anseio pessoal meu, um desejo pessoal meu, um sonho meu, né, de sempre ter esse tipo de estratégia da parte de Deus. É claro que nem sempre é assim. Estou lhe falando da estratégia que ele deu ao rei chamado Josafá. Aqui nas minhas mãos eu tenho o texto de 2 Crônicas, no capítulo 20, versículos 5 ao 6, em que diz que Josafá se pôs em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir.
E essa oração foi feita num momento em que 3 povos inimigos estavam confrontando o povo de Israel e de Judá. E o rei Josafá se viu naquele impasse. Ele contra 3, ele pediu a Deus uma solução. Sabe, Deus deu uma estratégia. E aí no versículo 17 de 2 Crônicas 20, ele disse: neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Sabe o que aconteceu? Deus fez com que eles apenas se dirigissem ao ponto de confronto e com os olhos vissem os inimigos, aqueles 3 povos inimigos, matando-se uns aos outros. Eles estavam no meio de um louvor. Eles diziam: louvado seja Deus, rendemos graças ao Senhor. E em meio àquele louvor, eles viram os 3 povos inimigos se degladiando e se matando. A coisa foi tão pesada que, passando algum tempo, estavam ali apenas cadáveres. E diz o texto bíblico que Josafá ainda passou vários dias indo até aquelas pessoas mortas, pegando ouro, prata e coisas preciosas. Quando Deus dá uma estratégia, você vence a batalha, você sai próspero dessa batalha, você ultrapassa limites. Você tem essa capacidade de crer nesse potencial de vitória que Jesus te dá? Então, creia, você faz parte de um time mais do que vencedor. E eu quero nesse momento orar com você para que teu coração seja aberto para estas verdades. Senhor Jesus Cristo, eu oro com esta pessoa que recebeu esta mensagem. O meu pedido é que o Senhor toque o seu coração. Faça com que ela entenda que ela pode passar a adversidade que for, o momento difícil que for, mas do Senhor sempre vem a resposta certa, uma estratégia de vitória. E que essa pessoa, então, em ti, Senhor Jesus, vença todas as dificuldades da vida. Em nome de Jesus. Amém.